E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tô aqui, segunda-feira de manhã, depois da conferência geral, e apesar de ser primavera aqui nos Estados Unidos, ó, tem bastante neve, não sei se vocês conseguem ver, mas eu quero comentar alguns destaques da conferência geral, pelo menos destaques para mim, né? O que foi bom para mim sobre a conferência geral. Eu assisti uma das sessões, a sessão de tarde de domingo, eu assisti lá no centro de conferência. Deixa eu acender a luz aqui que tá um pouco escuro. E as outras sessões eu assisti em casa, né, pela internet. Alguns de vocês notaram que o centro de conferências ele estava parcialmente vazio, e isso tem a razão, e a razão disso é por causa da construção que está lá em Salt Lake City, especialmente na Praça do Templo, né, com a reforma do Templo de Salt Lake e outras coisas da Praça do Templo. Então o trânsito fica muito difícil, o trânsito de pessoas, ele também é difícil, não só por causa das construções, mas pode ser perigoso, né? Então eles diminuíram, eu não sei se foi pela metade, alguma coisa assim. Falando em diminuir, vocês também viram a sessão de conferência da noite, do sábado à noite. Ela foi muito curta, eu acho que é uma das sessões mais curtas que eu vi na minha vida, tipo, cortada pela metade praticamente, né? E muitas pessoas especulam, eu não sei, eu não li nada disso ainda, talvez saia mais informação, mas como o Elder Holland ele pegou Covid, né, junto com a esposa, eles não puderam atender pessoalmente a conferência, então talvez ele ia discursar ou remanejar o discurso dele para a sessão da noite, e aí os outros oradores foram remanejados para outra, né? Eu especulo que ele teria que falar naquela sessão, ou alguma coisa aconteceu que colocaram o espaço dele, aí terminou a sessão mais rápido, mas é uma sessão muito boa, vocês têm que assistir. Também destaque para os templos do Brasil, né? Nós temos mais 2 templos, um em Natal, um em Teresina, anunciados, e isso sobe o número de templos para 20 templos no Brasil. E eu já fiquei feliz, falei, nossa, muito bom, temos muitos templos. Talvez nós tenhamos até passado o México, mas o México, contando com todos os templos anunciados e em construção, ele soma 23. Então a gente está bem pertinho do México, tanto em número de membros como em templos. É claro que não é uma competição, né? Mas a gente está lá, pertinho do México, em terceiro lugar em número de membros e número de templos. A Filipinas também está crescendo bastante, acho que é a quarta em número de membros. Enfim, a igreja está se expandindo e é muito legal ver que mais templos eles estão disponíveis para os membros da igreja em toda parte, sem ter que viajar muitas e muitas horas, às vezes dias, para poder receber as próprias ordenanças e servir o próximo. Teve muitos discursos que eu gostei, por exemplo, do Elder Christofferson, falou sobre união, foi um discurso muito bom. Gostei do discurso do Elder Oaks, que praticamente, né, ele pegou a Bíblia e 90% do discurso dele são as palavras de Jesus Cristo da Bíblia e do livro de Mórmon. Não tem palavras originais dele, ele citou o Senhor Jesus Cristo, e isso é maravilhoso, porque nós cremos em Jesus Cristo, e nós honramos e memorizamos e procuramos seguir as palavras dele. Então foi muito bom, é uma coisa mais atípica, a gente não vê muito discursos assim, né? Eu gosto quando os discursos são ilustrados com histórias. Por exemplo, o presidente Nelson contou a história de quando ele estava na residência dele, aquele médico raivoso tacou o bisturi, pegou no braço dele, aquele bisturi cheio de infecção. Eu gosto de ilustrações assim, mas quando é só doutrina também é muito legal, e no presidente Oaks foi muito bom. A primeira presidência falou um discurso cada um, né? No passado, na época do presidente Monson, eles falavam mais nas sessões, mas o presidente Nelson, o presidente Oaks e o presidente Aren todos discursaram, mas apenas uma vez. O presidente Nelson pode-se dizer que ele discursou uma segunda vez quando ele anunciou os tempos, né? Ele fechou a conferência geral. Até o presidente Nelson antes falava mais também, ele falava no começo, no meio e no final da conferência, e às vezes numa sessão especial de mulheres ou de homens, mas tudo bem, a gente gosta quando eles falam mais, mas a gente entende também que outros líderes precisam falar, tem bons ensinamentos, e que eles são homens velhinhos e é difícil para eles. Eu vi vários amigos me dizendo, nossa, Lucas, foi muito cansativa a conferência, eu dei uma cochilada em alguns discursos. Para mim também foi muito cansativo, né? Porque durante a conferência a gente fica fazendo postagens, e é muito difícil, é uma das épocas que eu mais trabalho a conferência geral. E eu fico imaginando homens idosos como eles, tendo que estar lá presente, tendo força para
para fazer discursos, para dirigir reuniões, enfim, sempre com bom humor, sorrindo. A gente tem imagens do presidente Nelson bem forte, né? Ele andando. O discurso ele deu com a cadeirinha, que ele já tinha dado, né, em outra conferência, né? Ele sentou, mas presidente Oaks e presidente Ayrin não usaram cadeirinha nenhuma. E presidente Nelson, assim, é mais uma preocupação, acho que da esposa dele ou de outros, porque ele tá firme e forte, né? Você vê ele quando ele vai cumprimentar as pessoas, ele abaixa para falar com as criancinhas. Praticamente ele queria pegar no colo aquela criancinha. Ele faz assim num vídeo, né? Mas acho que a esposa dá um puxão lá, não, meu irmão, meu amor, calma aí, né? Depois você vê a criancinha. Não sei se aquela criança era neto dele, parente, ou se era uma criança aleatória que tava lá. Mas o presidente Nelson adora estar com as criancinhas. Tem vídeo dele, por exemplo, na internet ensinando as criancinhas. O Salvador Jesus Cristo ama as criancinhas, né? Então é isso, assim. Tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês sobre o templo do Missouri, que algumas pessoas disseram: nossa, foi anunciado um templo do Missouri, segunda vinda tá aí. Realmente, segunda vinda tá aí, gente, tá chegando, tá perto. Mas o templo do Missouri não é este templo que vocês estão pensando, porque embora Missouri seja o lugar central de Sião, que tá lá em Doctrine and Covenants, acho que é 50 e pouco, o templo que foi anunciado, ele é tipo 3 horas de Independence, Missouri. Tá longe. A gente já tem um templo lá. Eu tinha pego o mapa, deixa eu ver se eu, no meu quarto, eu ainda tô com a aba aberta de ontem, que eu tava vendo isso. E deixa eu ver aqui. Ó, tenho aberto. Eu consigo mudar, ó. Aqui, ó. Esse é o centro de visitantes de Independence, Missouri. E eu abri um mapa aqui para vocês verem. Aqui, gente, é o centro de visitantes. Cadê? Aqui, ó. Essa propriedade é da igreja. Isso aqui é a capela da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, tá? Então tem uma propriedade bem grande. Mas esses 2 outros lugares aqui, eles são de outras igrejas. Comunidade de Cristo, Comunidade de Cristo. E aqui tem, eu não sei, tem uma outra igreja. Acho que são 2 igrejas que tem lá que não são da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E aqui é o lugar do templo, que eu visitei também. Eu vou mostrar para vocês num vídeo futuro, tá? Eu tô para publicar esses vídeos, é que eu tô um pouco sem tempo. Mas aqui, ó, é o lugar do templo, o lote do templo. Porém, nós temos um templo bem próximo de lá, em... Ai, cadê? Deixa eu ver aqui se eu acho. A divisão do Kansas com Missouri, Kansas City, eu acho que chama Kansas City. A gente tem um templo por lá, tá? Mas o templo que vai ser construído vai ser aqui para baixo, ó. Tipo, é 3 horas de viagem. Deixa eu pôr outro tipo de mapa. Aqui no Missouri, aqui ó, em Springfield, tá vendo? Springfield, é aqui que é o lugar do centro de visitantes. Aliás, esse centro de visitantes, gente, ele é enorme. E ele pode ser convertido num templo assim, fácil, tá? Então, cuidado com essas especulações aí que o pessoal faz sobre o templo do Missouri. Não, ainda não é, tá? Mas é bom, é um sinal que tá se cumprindo. Inclusive, foi uma das observações que minha mãe fez. Ela disse: estou 40 e poucos anos na igreja. E ela dizendo para nós, né, na reunião familiar que a gente fez, que eu também conversei bastante com a minha mãe ontem, ela falando que todos esses anos estão na igreja, tudo se cumpriu. Tudo, a igreja ela é realmente verdadeira, ela afirmando, porque tudo está se cumprindo muito plenamente a palavra dos profetas. Eu também vi isso, né? Apesar de não ter tantos anos de igreja quanto minha mãe, eu lembro de líderes dizendo que nós veríamos um dia onde a terra estaria cheia de templos, né? Nós veríamos templos em toda parte. E agora nós estamos vendo isso. Então, tudo está se cumprindo, os profetas e apóstolos, eles estão engajados na missão dele, nós precisamos ser melhores discípulos de Cristo, nós precisamos ser pacificadores. A mensagem do profeta foi maravilhosa, é muito importante porque a gente tem tantas brigas políticas e de outras naturezas, e as pessoas inflamam tanto o ódio, né, e parece um ódio justificável, e o profeta ele falou sobre isso. Assim, foi muito, muito bom. Eu estou ansioso para rever os discursos. A gente
quer, na Central das Escrituras, usar os discursos para relembrar vocês também sobre isso, mas digam aí nos comentários o que vocês acharam da Conferência Geral, quais foram os discursos que vocês mais gostaram, se vocês foram motivados ou não a tirar sua bênção patriarcal, e se tem a bênção patriarcal, a ler de novo, porque depois de 2 grandes discursos falando sobre isso, né, a gente precisa dar atenção às promessas que o Senhor nos deu lá, os mandamentos que o Senhor nos deu lá. Então é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês, bem rapidinho, assim, no improviso, porque eu não queria deixar as minhas impressões passarem da Conferência Geral. Eu não fiz ontem, por 2 motivos. Nós tivemos uma live muito boa no Estandarte da Liberdade, já falando sobre isso, né, o irmão Antônio, o irmão Carbone, e tinha outros 2 membros da igreja falando sobre a Conferência Geral, mas assim que deu hoje de manhã eu já queria conversar com vocês, porque é maravilhoso esse tempo de conferência. E agora nós temos a Páscoa, né? Foi falado bastante também na conferência sobre a Páscoa, sobre o Domingo de Ramos, que inicia a Semana Santa. E hoje nós tem vários vídeos no Videira Verdadeira se quiserem assistir sobre isso, mas nós queremos produzir mais também. A igreja está produzindo muitos vídeos, tem muitas campanhas já. Existe a campanha atual da Páscoa, se vocês puderem compartilhar isso nas suas redes sociais, convidar pessoas para estarem no domingo na igreja, porque vai ser uma reunião especial, sacramental, então uma ocasião de sentir o amor de Deus, de sentir Jesus Cristo, de aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo, então vai ser muito bom. O que eu tive a impressão é assim, vocês podem ter tido uma outra impressão, mas eu conversando com os amigos, eles tiveram a mesma impressão. É que a Páscoa, ela precisa ser tão importante ou mais que o Natal, né? Até porque se não tivesse Páscoa, não teria Natal. É graças a Jesus Cristo ter ressuscitado que o nascimento dele é significativo e importante para nós. Então, eu sei que foi um nascimento milagroso, foi grandioso, mas se não fosse a ressurreição, ele seria um profeta, um grande profeta, mas não o salvador do mundo. Ele é o salvador do mundo porque ele nos redime da morte física e espiritual. É a expiação dele que dá significado. E a Páscoa é o momento que ele consumou, né, a expiação. Então, me digam aí todas essas coisas. Eu quero ouvir vocês no comentário e encontro vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.